Olá pessoal, nesse vídeo agora a gente vai estudar melhor sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática, além de delimitar a célula, separar o lado externo da célula do lado interno, ela também tem uma função que é de selecionar o que entra e o que sai na célula, o que pode entrar, o que não pode, o que pode sair e o que deve ficar lá dentro. Então a gente fala que a membrana plasmática tem uma permeabilidade seletiva. E a gente vai ver como é que funciona isso. A gente vai falar do transporte de substâncias através da membrana plasmática, de fora da célula para dentro da célula, ou o contrário, de dentro da célula para o lado de fora, né? Porque a membrana plasmática ela possui uma permeabilidade seletiva, coisa que eu já comentei. Algumas moléculas muito pequenas e sem carga elétrica conseguem atravessar a barreira, a bicamada de fosfolipídios, mas moléculas maiores ou moléculas carregadas com alguma carga, elas não conseguem e só vão ser transportadas por atuação das proteínas de membrana. E através dessas proteínas, a membrana plasmática consegue controlar as substâncias que podem ou que devem entrar ou sair da célula. Nesse transporte de membrana, a gente tem processos ativos e processos que a gente chama de passivos. Tá? O que é um processo passivo? Vamos começar por isso. O processo passivo ele ocorre sem gasto nenhum de energia ou com muito pouco gasto de energia. É um processo que ele tende a igualar a concentração do meio externo e interno, ou seja, você tem um soluto que ele tem uma determinada concentração do lado de fora da célula e outra concentração diferente dentro da célula. Os processos de transporte transmembrana passivos, eles tendem a igualar essa concentração, ok? Tornar igual. Dentro dos processos passivos a gente tem três tipos: a difusão, a osmose e a difusão facilitada. Vamos ver isso aqui. Como é que é a difusão? Tá? A difusão ela é muito utilizada pela célula para transporte de oxigênio molecular, o O2, e o transporte do dióxido de carbono, CO2. Tá? A célula precisa receber oxigênio molecular do sangue, né? Do sangue que está nos capilares, que entrou, no caso de um animal, do ser humano, através do pulmão, foi para o sangue e vai ser distribuído para o corpo inteiro, e a célula precisa pegar esse oxigênio. E depois dela utilizar esse oxigênio dentro dela, fazer um processo de respiração celular, ela libera o dióxido de carbono. Tudo isso é através de um processo de transporte passivo, que é a difusão. Ok? Chamar a atenção de que esse oxigênio que está aqui no CO2, que é liberado da célula, não é o mesmo que chegou pelo sangue para a célula antes. Tá? São elementos, né, átomos de origem diferentes, mas isso a gente vê em outro vídeo. O que importa agora é o processo de transporte através da membrana. Né? Então a difusão é um processo passivo em que ocorre um movimento de partículas, sejam moléculas, seja íons. Né? O que é um íon? Um íon é um átomo ou uma pequena molécula com uma carga elétrica positiva ou negativa. Né? Então, a difusão ela permite o movimento de partículas através da membrana, do local de maior concentração para o local de menor concentração. Então, no exemplo que eu dei, olha só, imagina que isso aqui é a membrana, tá? Simplificadamente. Esse é, por exemplo, o lado interno da célula e esse aqui é o lado externo. Então, do lado interno tem um monte desse soluto que é representado por essa esfera amarelinha. Do lado de fora não tem.
mas tem esse soluto representado pelas esferas roxas que não tem lá dentro, ou seja, em relação à esfera amarela, ela tem uma maior concentração dentro da célula do que fora. Em relação à esfera roxa, ela tem uma maior concentração fora da célula do que dentro, tá? E aí o que a difusão faz? Ela vai tentar igualar, né? Então o que está em excesso aqui de um lado da membrana tende a passar para o outro lado, então essas esferas amarelinhas, né, o soluto amarelo passando através da membrana para o outro lado, e o que está em excesso desse lado direito tende a passar pela membrana para ir para o lado esquerdo, tá? Transporte através da membrana. Então isso é difusão, está tendo uma difusão efetiva do soluto amarelo do lado esquerdo para o lado direito e uma difusão do soluto roxo do lado direito para o lado esquerdo. E isso vai continuar, tende a continuar, até que haja um equilíbrio. Olha, tem a mesma quantidade de moléculas roxas de um lado e do outro a mesma quantidade de moléculas amarelas de um lado que tem do outro também. Agora ambos os solutos estão em equilíbrio, né? Tem a mesma concentração de um lado da célula e do outro, de um lado da membrana, né, e de outro, né? Então a difusão alcançou aí o equilíbrio, que é muito importante entender sobre difusão através da membrana. É um processo passivo, é o transporte do soluto, não do solvente, do soluto através da membrana. De onde? Do local em que ele está com maior concentração da solução hipertônica em direção ao lado em que ele está em menor concentração, o lado em que a solução está hipotônica. Perfeito? Isso é a difusão. Um outro tipo de transporte passivo é a osmose. A osmose é muito semelhante no seu funcionamento. É um processo passivo, só que o que vai estar sendo transportado na osmose é agora o solvente e não o soluto. Quando a gente fala em osmose em sistemas biológicos, normalmente a gente vai estar falando da osmose da água. É a água que é o grande solvente biológico, então a gente está falando da água passando de um lado para o outro. Tá? Então o que a gente pode ver nesse esqueminha aqui? Né? Isso é como se a gente tivesse um tubo aqui de vidro representando o ambiente, um lado da membrana plasmática, outro lado da membrana plasmática. Esse traçozinho aqui no meio representaria a membrana plasmática. Esse experimento dá para fazer no laboratório, usando um tubo em U mesmo e uma membrana industrial permeável à água, tá? Mas impermeável aos solutos. O que acontece? Aqui de um lado ele está usando como soluto açúcar, né? Então a gente tem uma baixa concentração do soluto. Do outro lado a gente tem uma alta concentração do soluto. Essa membrana aqui, ela é impermeável a esse soluto, impermeável ao açúcar. Da mesma forma que a membrana plasmática das células, ela a bicamada de lipídio, ela é impermeável aos açúcares, tá? Os açúcares que vão passar através da membrana vai ser com o auxílio de proteínas. Pela bicamada de fosfolipídios não passa açúcar. Então isso representa, de certa forma, a situação natural das células. Então, aqui tem menos soluto, aqui tem mais. A mesma quantidade de água de um lado para o outro. O que vai acontecer? Já que o açúcar não pode passar daqui de onde ele tem mais para o outro lado, não dá para ocorrer difusão através dessa membrana aqui. Então o que vai ocorrer vai ser a osmose. A água vai passar desse lado daqui para o outro. Olha só. Vai aumentar a água aqui e diminuir aqui. Fazendo com o quê? Com que você passe a alcançar finalmente a mesma concentração de um lado e do outro. Como é que isso ocorre? Imagina, a gente tem esse lado aqui e esse outro. Imagina que nesse lado esquerdo
eu tenho 4 gramas de açúcar, um açúcar qualquer, por exemplo, glicose, em 22 litros de água. Do outro lado, eu tenho 40 gramas de açúcar, 10 vezes mais, em 22 litros de água também. Então a quantidade de água está igual dos dois lados, mas aqui tem muito menos açúcar do que do outro lado. No meio tem a membrana separando. Qual é a concentração do lado de cá? 4 gramas dividido por 22 litros vai dar 0,18 gramas por litro. É a concentração do açúcar no lado esquerdo. E do lado direito? 40 gramas dividido por 22 litros vai ser 1,82 gramas por litro, né? Arredondando. Então, 10 vezes, né? A quantidade de açúcar desse lado em relação a esse, que tem 10 vezes mais, a mesmo volume de água, então a concentração é cerca de 10 vezes maior que a desse lado daqui. Bom, se fosse possível de fusão, a gente teria o açúcar passando desse lado para o outro até se igualar. Teria aí uma quantidade igual de açúcar dos dois lados, 22 de um lado, 22 do outro, por exemplo. Mas não acontece de fusão nessa membrana, nesse exemplo da membrana aqui, que ele repete, né, o que acontece na membrana plasmática. O açúcar, como glicose, por exemplo, não passa através da bicamada de lipídio, mas a água pode passar. É uma molécula pequena, sem carga, né, a princípio. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a água passando de um lado em que está menos concentrado para o lado em que está mais concentrado. Então, isso vai acontecendo aos poucos, mas vamos dizer que a gente esperou lá algumas horas até que passou 18 litros de água pela membrana, desse lado para o outro. Então, aqui tinha 22 litros, se saiu 18, diminuiu a quantidade de água, sobrou 4 litros ali. Do outro lado, que tinha 22 litros, chegou mais 18, a gente vai ter agora 40 litros de água. Como é que ficou essas concentrações agora? 4 gramas dividido por 4 litros vai dar 1 grama por litro. E 40 gramas dividido por 40 litros também vai dar 1 grama por litro. Então, através do processo de osmose, o movimento do solvente, a gente teve as concentrações igualadas de um lado para o outro, embora desse lado continue tendo muito mais soluto e agora muito mais solvente também. Tá? Então, se a gente olhar ali nosso esquema, a água que estava aqui passou uma boa parte para o outro lado, igualou as concentrações. Isso é interessante perceber essa diferença entre osmose e difusão. A difusão, que a gente viu anteriormente, o que se mexia era o soluto, do lado mais concentrado para o menos concentrado. Na osmose é meio que o inverso, o que se move é o solvente, no caso de sistemas biológicos a água, e ela se move do lado menos concentrado para o mais concentrado. Então são 2 pontos aí que é o inverso, podemos dizer assim, da difusão. Eu dou destaque aqui que normalmente no sistema biológico as coisas são mais complexas. Não tem só um soluto de cada lado. Tem uma mistura de várias substâncias do lado ou uma mistura de outras substâncias do outro lado. E a osmose vai ocorrer considerando-se a concentração total, ou seja, o peso total de todos os solutos dividido pelo volume de solvente. Então, se aqui desse lado você tem açúcar, mais sal, mais algumas proteínas diluídas, não sei, qualquer tipo de molécula, é isso tudo que entra na conta do peso para calcular a concentração total. Aí a gente não vai estar falando em concentração de açúcar ou de sal, uma concentração total de soluto, né? O peso total de todos os solutos de um lado é dividido pelo volume, e do outro lado a gente faz esse mesmo cálculo e a água vai se mover buscando esse equilíbrio osmótico, tá? Para
do lado com menor concentração de soluto para o lado com maior concentração de soluto. A gente pode pensar também do ponto de vista da concentração do solvente. Existe uma concentração de solvente? Talvez. A gente pode falar que a água está se movendo da área de maior para menor concentração de área livre, ou seja, da mais baixa para a mais alta concentração de soluto. Isso é osmose. O exemplo que a gente tem interessante de osmose em sistemas biológicos é nas células animais e vegetais, né? Uma célula animal, como por exemplo uma hemácia, né? Que é uma célula do sangue animal. Se você coloca a hemácia numa solução isotônica, ou seja, que a concentração de solutos nesse líquido onde você botou a hemácia é igual à concentração dentro da célula, ela fica com esse aspecto normal. Você tem água entrando, água saindo, mantendo um equilíbrio ali. Agora, se você põe essa célula animal numa solução hipotônica, que do lado de fora tem muito menos soluto do que do lado de dentro, por osmose a água vai tender a entrar na célula. E se a solução for hipotônica o suficiente, por exemplo, água pura, por exemplo, vai entrar tanta água nessa célula que ela vai chegar a estourar. É como um balão que você enche de água numa torneira, você vai enchendo balão de festas, né? Você vai enchendo até que tem uma hora que ele estoura. É isso que acontece com a célula. Por outro lado, se você põe a célula animal numa solução hipertônica, né, tem muito mais soluto do lado de fora, a água, por osmose, vai sair da célula, vai sair de dentro da célula para o lado de fora e a célula vai murchar. Tanto essa situação aqui quanto essa são ruins para a célula vai acabar morrendo, né? Essa aqui é bastante óbvia, né? A célula estoura, morre assim, de forma violenta, mas aqui também ela vai morrer por falta de água dentro da célula. Nas células vegetais é um pouco diferente, porque a célula vegetal tem a parede celular de celulose, que, como a gente comentou, é um envoltório por fora da membrana plasmática, que ele é muito mais rígido. Então como é que acontece? Na solução isotônica, mesma concentração de soluto fora e dentro da célula, ela fica de boas ali, assim como a célula animal ficava, sem grandes problemas. Na solução hipertônica, quando tem muito mais soluto do lado de fora, ela tende a perder água. E isso é muito ruim para a célula vegetal. Se for uma solução muito hipertônica, acaba perdendo muita água, perdendo o turgor, né, a pressão interna que a água exerce na célula, e a membrana plasmática chega a desgrudar da parede celular e a célula pode morrer. A diferença vai estar aqui no caso da solução hipotônica, quando tem menos soluto do lado de fora. A tendência é a água entrar, só que ela tem um limite para essa entrada, justamente porque a parede celular das células vegetais, por ser rígida, chega uma hora que não cabe mais água, mas ela também, a parede vai impedir que essa célula exploda, então ela impede que entre água a partir de um certo limite, impedindo que a célula exploda. Então a célula vegetal com algum excesso de água, ela consegue sobreviver, ao contrário da célula animal. Para falar dos outros sistemas de transporte através da membrana, a gente tem que falar de uma coisa que se chama gradiente eletroquímico. Tá? Então, duas forças coordenam a difusão de íons através da membrana. Uma é a força química, o gradiente de concentração dos íons, né, que a gente já falou, né, aquela tendência de ir de um lado com maior concentração para o lado de menor concentração, no caso do soluto. Mas tem uma outra força que é a força elétrica, o movimento dos íons. Como eu já comentei, os íons
é o átomo que tem uma carga elétrica, pode ser positiva ou negativa. Aqui nesse desenhozinho está representando assim o que o K é o símbolo químico do potássio, né? O íon potássio ele tem uma carga positiva. O Cl é o símbolo químico do cloro, que tem uma carga elétrica negativa, tá? Então essa combinação de força química e elétrica atuando sobre os elétrons é o que a gente denomina de gradiente eletroquímico. No caso dos íons, então a gente precisa atualizar esse conceito do transporte passivo. O íon ele não se difunde simplesmente em direção ao menor gradiente de concentração, não se difunde simplesmente do local em que ele está mais concentrado para o que ele está menos concentrado. Mas ele se difunde, na verdade, na direção do menor gradiente eletroquímico. Uma mistura dessas duas forças. Ele busca o equilíbrio de ambas as forças. Tá certo? Eu coloquei aqui um linkzinho de um vídeo no YouTube, que não é meu, que ele explica de forma muito legal isso aqui, tá? Aqui, por exemplo, olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, 6 moléculas de potássio desse lado da membrana. Esse tracejado representa a membrana, tá? E 4 aqui do lado de dentro, ok? No entanto, se a gente olhar, olha, tem também as moléculas de cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui do lado de fora e apenas uma do lado direito, ok? Então vamos somar as cargas aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas positivas. A gente pode falar que tem... vou tentar usar essa caneta aqui. Que tem 6 cargas positivas. Tem 6 cargas positivas de potássio desse lado e 9 negativas de cloro. A carga elétrica total, então, seria 6 menos 9 vai dar menos 3. Uma carga elétrica negativa de 3. Tá? Desse outro lado da membrana, a gente tem 4 íons de potássio, então uma carga positiva de 4, e um íon de cloro, uma carga negativa de cloro, de 1. 4 menos 1 dá 3 positivo. Mas olha que interessante então, o que acontece. Aqui a gente tem muito mais molécula de potássio, 6, do que aqui, que só tem 4. Se a gente olhar só a força química, só o gradiente químico, a gente diria que essas moléculas vão passar para cá por difusão. Mas não é isso que acontece. Porque se a molécula passar para cá, ela vai adicionar uma carga positiva desse lado. Vai subir a carga total desse lado de 3 para 4. E diminuir aqui, vai ficar menos 4 aqui. Tá? Isso não vai acontecer, porque a membrana vai tentar manter não só uma igualdade, um equilíbrio químico, um equilíbrio de concentração da solução de um lado para o outro. Ela vai tentar manter também um equilíbrio elétrico. Ela tende a manter a mesma carga de um lado que do outro. Então, se essa passagem do potássio para cá vai prejudicar ainda mais o equilíbrio elétrico, ele não vai acontecer. Então acaba ficando uma situação intermediária, né? Também não vai acontecer o contrário, passar um potássio para cá para ficar tentar igualar mais, né? Ficar menos 2 aqui, mais 2 aqui, porque isso também vai contra a força química. Então, dependente dos solutos envolvidos, acaba se estabelecendo um ponto de equilíbrio entre a força química e a força elétrica, ou seja, um equilíbrio do gradiente eletroquímico.
em que você não tem uma igualdade de nenhum dos dois lados, nem em termos de concentração do soluto, nem em termos de carga elétrica, mas também a diferença não se torna tão enorme assim, né? É bem complicado. A gente pode, assistindo o vídeo, dá para entender melhor, tá? O terceiro tipo de transporte passivo através da membrana é a difusão facilitada, que é realizado por algumas proteínas de membrana, que atuam facilitando o transporte de substâncias que pela difusão simples demorariam muito tempo. São substâncias que atravessariam a membrana pela difusão simples, mas pelo seu tamanho, por alguma característica química delas, esse processo seria muito demorado. E a célula tem sempre pressa em atingir o equilíbrio sempre que ocorre algum desequilíbrio no seu meio. Então, para algumas substâncias importantes, a célula vai ter proteínas na membrana que permitem a passagem com maior facilidade desses solutos de um lado para o outro. Então a passagem não vai ser através da camada de fosfolipídio, vai ser por essas proteínas. A gente tem dois tipos de proteína. A proteína canal, que ela forma mesmo como se fosse um tubo, um túnel, né, através da membrana, por onde esse soluto pode atravessar livremente, né? Mas tem uma especificidade pelo soluto, não é qualquer substância, né, que vai passar. Tem um túnel específico para algumas substâncias e não deixa passar outras, né? E você tem também as proteínas que não são proteína canal, são proteínas carreadoras. Elas se abrem para um lado para pegar o soluto, depois abre para o outro para jogar ele para o outro lado. É como se a proteína canal fosse realmente um túnel que está sempre aberto ali e a molécula pode passar, pode também passar de dentro para fora, de fora para dentro. Enquanto que a proteína carreadora é como se fosse mais ou menos uma barca, né? Você chega lá no cais, você espera ela chegar, embarca, ela recebe todo mundo, fecha, atravessa a baía, atravessa um rio e abre do outro lado e desembarca os passageiros. Além dos transportes passivos, a gente tem os processos ativos de transporte através da membrana. No caso dos processos ativos, eles vão ocorrer com gasto de energia. A gente tinha falado que os processos passivos ocorrem sem gasto de energia. Já nos ativos vai ter gasto de energia. Enquanto nos anteriores que a gente viu até agora eram processos que procuravam atingir algum equilíbrio, né, igualar concentrações ou igualar cargas elétricas, os processos ativos, a ideia é outra, é manter diferença de concentrações de soluto entre o meio interno e o externo. Então, uma grande revelação aqui, tem algumas substâncias que a célula quer ter maior concentração dentro dela do que fora, tá? Substâncias que ela precisa para se alimentar, para realizar seu metabolismo, ela vai querer puxar do lado de fora para dentro da célula, e mesmo que fique com uma maior concentração dentro do que fora. E tem outras substâncias que é o contrário, que a célula quer jogar para fora. Ela não quer uma concentração em equilíbrio com o meio externo. São moléculas que são nocivas para a célula, ela quer jogar aquilo para fora a todo custo. Então, alguns solutos precisam ter uma concentração mais alta ou mais baixa no interior da célula comparado ao meio externo, para que o metabolismo funcione corretamente. Um exemplo no processo ativo é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é uma proteína carreadora que, vamos começar daqui, né? Ela pega potássio ali do citoplasma, né? 3 íons,
sódio e potássio. Ela pega 3 íons de sódio ali do citoplasma, ela utiliza energia. Esse ATP aqui é a sigla de uma molécula que guarda energia dentro das células. A gente vai ouvir muito falar dela. É como se fosse a moeda energética da célula, é o ATP. Então, a célula, quando precisa realizar algum trabalho, ela gasta ATP, gasta essa energia guardada na molécula de ATP. Então, aqui ela está gastando o ATP. Isso vai fechar e abrir para o lado externo, liberando os íons de sódio para fora da célula. A célula está cuspindo sódio através da membrana com a bomba de sódio e potássio. Do lado de dentro, e ela abriu para fora e jogou esse sódio para fora. E aí, do lado de fora, ela pegou 2 moléculas de íons potássio, vai fechar e depois abrir para o lado de dentro e jogar potássio para dentro. Então, a bomba de sódio e potássio é uma mesma complexo proteico, que ele funciona pegando o sódio dentro da célula e jogando para o lado de fora, e a seguir pegando potássio do lado de fora e jogando para o lado de dentro. Por que a célula faz isso? Porque para o bom funcionamento dela, ela precisa de mais potássio dentro do que fora, e precisa de menos potássio, menos sódio dentro do que fora. Então a gente viu nesses casos de transporte ativo, transporte passivo, né? No passivo a gente falou em difusão, difusão facilitada, são os processos de transporte passivo de solutos. E em transporte ativo, esse que gasta energia, gasta ATP, a gente deu como exemplo a bomba de sódio e potássio. O outro transporte passivo que a gente falou foi a osmose, mas que aí não é transporte de soluto, é o movimento do solvente, como a gente viu. A gente tem também um transporte através da membrana, que ele é mediado por vesículas. Ele ocorre quando vesículas são utilizadas para o transporte de grandes partículas ou micro-organismos. O que é uma vesícula? É uma esferazinha formada por uma membrana celular, uma membrana plasmática, mas não é a que está envolvendo a célula toda. É uma pequena, como se fosse uma pequena bolinha de sabão, só que em vez de sabão, a película ali são fosfolipídios que trafegam dentro da célula, tá? Esses transportes mediados por vesículas, a gente tem 2 grandes grupos, né? O processo de endocitose, endo é de entrada de alguma coisa na célula, e o processo de exocitose. A exocitose é o processo de saída de algo da célula. A endocitose a gente vai dividir em 2 processos importantes, que é a fagocitose e a pinocitose. Qual a diferença disso dos processos anteriores? Primeiro, os 2 processos gastam energia, tá? Poderiam ser chamados de ativos. Mas enquanto na bomba de sódio e potássio a gente estava falando do transporte de íons, pequenas moléculazinhas, e na difusão, osmose, difusão facilitada também eram pequenas moléculas. Aqui na endocitose e exocitose a gente está falando de moléculas grandes, às vezes organismos, né? No caso de uma célula que come uma bactéria, que come outro organismo unicelular, ou uma quantidade muito grande de moléculas muito grandes. Elas vão entrar através de endocitose e sair através de exocitose, que são os processos de passagem de coisas grandes do lado de fora da célula para o lado de dentro, ou do lado de dentro para o lado de fora. O primeiro processo de endocitose que a gente vai ver é a fagocitose. Então imagina aqui uma célula que ela está
englobando uma partícula grande de uma molécula orgânica, um alimento, né? A gente tem, por exemplo, no nosso sistema imunitário, uma célula, um tipo de célula chamada macrófago, que ele come bactérias. Se entra uma bactéria na nossa corrente sanguínea, os macrófagos vão lá e comem. Bactéria é uma coisa muito maior do que uma moléculazinha de água, do que um íon de sódio. Então, isso vai ser esse processo vai ocorrer através de uma vesícula. Isso aqui, ó, essa linha alaranjada aqui representa a membrana plasmática. Como é que a célula vai fazer? Ela vai esticar essa membrana plasmática dos dois lados, envolvendo essa partícula grande, essa molécula grande, ou esse organismo, micro-organismo externo, né, formando aqui dos dois lados que a gente chama de pseudópodo ou pseudópode. Vai englobar, então, envolver de um lado, envolver do outro. Quando essas duas pontas se encostarem aqui, elas se fundem e puxa para dentro, e você vai ter essa molécula grande, ou essa bactéria, esse micro-organismo, envolvido por um pedaço de membrana plasmática que se solta da membrana da célula e vai para dentro do citoplasma. Isso aqui é a vesícula de fagocitose, que comeu alguma coisa, né? Então, na fagocitose, a célula engloba uma partícula circundando com os pseudópodes e formando uma bolsa que a gente pode classificar como um vacúolo alimentar, né? Ela vai puxar essa vesícula para dentro, e essa que tiver dentro dela vai ser digerido pela célula depois, com a ajuda de várias enzimas. Aqui a gente tem uma imagem de microscopia em que uma ameba, né, um protozoário unicelular, ele está envolvendo uma bactéria aqui para comê-lo, tá? Inclusive, ele está comendo uma bactéria que é quase do tamanho da própria ameba, né? Um outro processo de endocitose é a pinocitose. No caso da pinocitose, a célula engloba gotículas de líquido extracelular em pequenas vesículas formadas por fossas na membrana plasmática. Você não tem a formação no pseudópode grande para o lado de fora, como a gente viu aqui, né? Pseudópodes enormes aqui envolvendo aos poucos, engolindo aos poucos as bactérias. Que não forma pseudópode. O que vai formar é um buraquinho aqui, uma valazinha para dentro da célula, onde essas moléculas entram, e depois isso se fecha e a vesícula é puxada para dentro da célula, e o que entrou aqui vai ser também digerido, tá? A pinocitose é um sistema de transporte de substância que não é específico, porque qualquer soluto presente no líquido do lado de fora acaba sendo absorvido pela célula. Já a exocitose é o processo inverso, é de jogar algo de dentro da célula para fora, em grande quantidades ou de grande tamanho, né? Então, a exocitose envolve a eliminação de material para fora da célula. É um processo frequente em células com função secretora, por exemplo, células que produzem hormônio e têm que jogar depois desse hormônio para a corrente sanguínea para ele ir para outra parte do corpo, né? Então, são substâncias sintetizadas dentro da célula, são colocadas em um vacúolo. Esse vacúolo é transportado, né, até a membrana plasmática, se funde com a membrana plasmática, essa vacúolo ou a vesícula, né, a vesícula de exocitose se funde com a membrana plasmática, e depois aqui vai se abrir para o meio externo, e essas moléculas sintetizadas na célula são lançadas para o meio externo. Então, esse é o processo de exocitose. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que fala sobre o funcionamento da membrana plasmática.
E aguardem novos vídeos em breve, tá certo? Forte abraço para vocês, a gente se vê.